Olá, muito boa tarde. Jubileu dos doentes e do mundo da saúde. É a proposta para as celebrações do Ano Santo, tanto em Roma como em muitas dioceses ou algumas dioceses portuguesas. Neste programa, este jubileu é o ponto de partida para a análise da liturgia de domingo e hoje contando com a presença de Frei Hermínio Araújo, que é capelão na Clínica Psiquiátrica de São José, em Lisboa. Frei Hermínio, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia neste contexto do dia deste jubileu do mundo da saúde, e podemos, se calhar, ficar um pouco perplexos diante de uma celebração jubilar, de festa, a pensar em quem está frágil. Enfim, que relação é possível estabelecer entre estes dois polos? Muito boa tarde. Há uma relação necessária, e a necessária não é porque nós a queremos, mas porque é estruturante, não é? Porque apesar da fragilidade há sempre uma possibilidade de viver vida com sentido, com alegria, com esperança, que é o tema do mesmo na fragilidade. Do jubileu, mesmo na fragilidade, apesar da fragilidade. Não é que muitas situações de fragilidade, e nomeadamente até de sofrimento, tenham sentido em si, não é? Intrinsecamente, mas a vida do sofredor, a vida da pessoa frágil, nas muitas limitações, pode e constatamos isso, ter sempre perspectivas de esperança pela forma como a pessoa a vive. Não o sofrimento em si, mas a luz que cada pessoa vai descobrindo para essa experiência de sofrimento. Imagina que é nessa linha, nessa perspectiva que o Papa Francisco está a viver também este tempo de fragilidade, de doença. Certamente. Eu acredito, sim. Aliás, a sua forma de ser, desde logo, é uma pessoa muito otimista. Que realmente o otimismo é uma coisa e a esperança é outra, não é? Mas há uma base de otimismo que o abre certamente ao dinamismo da esperança. Uma pessoa de fé, uma pessoa de uma abertura a uma graça. A esperança é essencialmente uma graça. Graça no sentido de dádiva. De dádiva, de abertura a uma realidade que nos transcende e que nós acolhemos. E acho que até um aspecto muito interessante porque mesmo pessoas menos otimistas, porventura, não é claro que o otimismo é bom, é saudável. Não é? E é bom que tenhamos sempre e que passemos esta mensagem de cultivar o otimismo, certamente. E sobretudo aquelas pessoas às vezes mais inclinadas ao pessimismo, trabalhar o seu otimismo é muito bom. Mas isso tem a ver com uma estrutura pessoal, não é? Uma forma de ser de cada pessoa. A esperança é uma realidade muito diferente. Mesmo num contexto não católico, não cristão, não crente, nós dizemos na perspectiva crente que é uma virtude teologal. Queremos dizer com isso que é um dom de Deus, é uma dádiva. E se formos diretamente para esta perspectiva de esperança, no contexto cristão, é esta tomada de consciência cada vez maior que o ressuscitado, que o Senhor ressuscitado nos acompanha. Isso essa é certeza fundamental. Isso é que é a esperança. E o Papa Francisco, os doentes, em todas as situações de fragilidade, no contexto da saúde mental, que é o mundo em que me envolvo mais, ao longo de mais de 25 anos, é a minha experiência nesta capelania da Clínica Psiquiátrica de São José, aqui em Lisboa. Que é das Irmãs Hospitaleiras. Que é das Irmãs Hospitaleiras, espalhadas pelo continente e ilhas, estão outras casas também, desta instituição, que está sobretudo vocacionada a partir do carisma do fundador, São Bento Meni, e das irmãs fundadoras que iniciaram esta instituição, de facto muito centradas na saúde mental. Uma realidade que nos dias de hoje precisa muita atenção, nomeadamente as gerações mais novas. Agrava-se. Os estudos estão aí a dizer-nos e a chamar a atenção que, sobretudo, a infância, a adolescência e a juventude, claro, todas as fases da vida, mas sobretudo estas, merecem uma atenção muito centrada, que estejamos muito direcionados para esta realidade. Há pouco mais de 8 dias, creio que houve um acordo com o Ministério da Saúde para que as instituições hospitaleiras fossem, de facto, parceiras do Sistema Nacional de Saúde neste âmbito da saúde mental. Exatamente. Podem ser passos, e certamente acredito que sejam passos muito significativos para estarmos muito atentos a todas as situações, mas nomeadamente a estas fases de vida, da vida das pessoas mais fragilizadas. E nós sabemos que as crianças, os adolescentes, os jovens, estão cada vez mais fora da dinâmica relacional
humana. Humana. Portanto, muito, A relação muito, é com o ecrã. Exatamente. E, portanto, isto é um aspecto que merece muito a nossa atenção neste contexto jubilar, de um jubileu de esperança. E de que forma é que o jubileu traz para os seus acontecimentos, para o seu calendário essencial, este tema da fragilidade, da doença, e desde logo, desde o documento que proclamou este jubileu? Há uma afirmação no documento, na bula do jubileu, que diz: o cuidado para com os doentes é um hino à dignidade humana, um canto de esperança. Esta possibilidade que nós temos, e nós experimentamos isso no dia a dia, de transformar gritos, que muitas vezes são gritos de angústia, gritos de dor, em cantos de esperança, é um desafio para todos. E eu sublinhava que este jubileu, neste sábado, neste domingo que estamos a viver, em Roma, centrado em Roma, e que as dioceses depois, um pouco por todo o mundo, estão a assinalar, outras já assinalaram, mesmo a nível nacional nós aqui, voltamos depois noutros contextos também. Portanto, estamos a falar deste jubileu, sobretudo em Roma. A Santa Sé diz mesmo: jubileu dos enfermos e do mundo da saúde. Portanto, não estamos a falar apenas nos enfermos, mas estamos a falar de todos os cuidadores, dos familiares, dos voluntários, das instituições. Portanto, em que todos estamos envolvidos, sobretudo centrados nesta atenção muito concreta à fragilidade humana, à doença, às diversas circunstâncias de vulnerabilidade. E que é o primeiro passo, essa atenção, essa proximidade a quem precisa de ajuda, quem precisa de cuidado, é o primeiro passo para que, de facto, a recuperação possa acontecer. E sobretudo que possamos dinamizar cada vez mais a esperança, que não é algo que nós vamos colocar assim automaticamente, mas vamos dinamizando cada vez mais na caminhada de cada um. Vejo que tem aí o programa de Roma. O que é que acontece? De que forma é que este jubileu é celebrado por quem participa na proposta do Vaticano? O programa de Roma acho que está muito em linha com os diversos setores, grupos, etc., que ao Vaticano tem ido, que tem sobretudo 2 ou 3 momentos essenciais. É a célebre caminhada, não é? Lá pela via da reconciliação até à praça para entrar na Porta Santa, com uma peregrinação, uma pequena peregrinação presidida pela cruz, o que é sempre muito significativo, para quem o vive é sempre uma experiência muito bonita, muito significativa. Depois, também, no sábado, há diversas iniciativas um pouco espalhadas pelos vários lugares, ali mais próximos de São Pedro, mas noutros lugares da cidade. E depois, sobretudo no domingo, há a grande celebração. A grande celebração que no calendário geral da Santa Sé estava sempre, dizia, Santa Missa presidida pelo Santo Padre. Nós sabemos que ultimamente que não tem acontecido, mas certamente o Santo Padre está muito em sintonia com esta celebração. Aliás, e o jubileu acontece mesmo sem o Papa estar presente? A celebração jubilar? O Papa não está presente fisicamente, mas tem estado muito presente. Aliás, as mensagens que ele tem deixado. Eu gostava, por exemplo, até de destacar aquela mensagem, aquela saudação há dias, àquela senhora que estava com as flores à frente do Hospital Gemelli. Um Papa que não se relaciona com a massa, com a multidão, não é? Mas que está muito atento aos olhares de cada pessoa, de cada um. Portanto, isto é um desafio exatamente para dinamizar a esperança. Porque é nesta relação interpessoal que nós vivemos em todas as situações da vida, nomeadamente na fragilidade. Em diferentes ocasiões, seja nos textos que o Papa escreve para, enfim, decide divulgar para a oração do Ângelus ao domingo, seja as catequeses de quarta-feira, há sempre o assumir a situação frágil que ele próprio está a viver, como a partir daí propor a construção de novos dinamismos. Exatamente. Eu acho que até tem sido muito interessante, tem-se mantido as catequeses. As catequeses já estavam preparadas, que os textos vão sendo escritos. São catequeses muito centradas exatamente neste tema
E estas últimas, muito a partir dos encontros de Jesus. Dos encontros de Jesus com pessoas concretas. Como formas, exatamente, de percebermos os dinamismos da esperança. Portanto, a esperança não é algo abstrato. Não interessa muito estarmos a fazer grandes teorias da esperança. Importa é perceber cada vez mais que é no encontro, na relação interpessoal, na forma como estamos uns com os outros, que nós vamos dinamizando a esperança. Ainda neste tema da saúde, pedia-lhe, Frei Hermínio Araújo, que nos dissesse de que forma é que a pastoral na missão hospitaleira está a ser redinamizada de uma forma mais insistente, valorizando de facto o cuidado que é necessário ter no âmbito da saúde mental. Eu tive a graça de, quando entrei no mundo da hospitalidade, a números redondos há 25 anos, eu contactar com um documento cujo título é Pastoral no mundo do sofrimento psíquico. Pastoral no mundo do sofrimento psíquico. Em que estava muito centrado exatamente no sofrimento psíquico. É o primeiro grande documento que as irmãs hospitaleiras têm sobre este assunto. Eu entrei por essa porta, que para mim foi muito significativa, foi o primeiro contacto mais direto com esta realidade. 25 anos depois, temos um novo documento cujo título é A Pastoral na Missão Hospitaleira. Eu tive também a graça de poder colaborar até na redação de estar na equipa internacional, na redação deste documento, onde nós quisemos evidenciar algumas coisas a partir da experiência que tivemos do outro documento, que foi editado pelos anos 2000, que nos focava, sobretudo, a pastoral muito em linha com aquilo que é a realidade da Igreja, a ação de cada membro da Igreja, depois uma forma de cuidar que é específica. Depois nas instituições, concretamente das irmãs hospitaleiras, como formas de ser Igreja, e este documento vem exatamente reforçar tudo isso, colocando algumas tónicas, nomeadamente, por exemplo, na forma como estamos muito atentos àquelas pessoas que porventura não têm uma confissão religiosa. Portanto, não apenas o acompanhamento religioso, mas aqui trabalhamos muito, isto é uma novidade num documento, que é um documento de alguma forma de magistério da Igreja, também é de uma instituição da Igreja, por isso não é só até para as irmãs, mas isto é uma proposta que serve e que beneficia até as próprias comunidades cristãs, as paróquias, no fundo para dizer para estarmos muito atentos, mesmo àqueles que porventura não sejam praticantes, na linguagem que nós habitualmente, mas por exemplo nos lares, não é? E noutras instituições da Igreja, estarmos muito, muito atentos ao acompanhamento espiritual. No fundo, à questão do sentido. Podemos voltar outra vez à palavra esperança. Pronto, é um documento que nos ajuda muito a tematizar algumas coisas. Há, por exemplo, aqui um texto do Evangelho. Claro que quando a gente fala no mundo da saúde, nós pensamos logo imediatamente no bom samaritano. Mas nós fizemos muita questão, a equipa que redigiu este documento, de colocar, por exemplo, aqui um outro texto do Evangelho que tem muito a ver com isto que estamos aqui a dizer, que é o texto dos discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado a caminho com aqueles homens que estavam desiludidos, porque esperavam muitas outras coisas, e o seu amigo, Jesus, o Mestre, tinha morrido. E depois eles dizem, nós esperávamos e nada disso aconteceu. Portanto, esse caminho de Jerusalém para Emaús representa o caminho da desesperança, das frustrações. Portanto, nós esperávamos, nada disso aconteceu. O ressuscitado encontra-se com eles, à luz da palavra, escutam-no, antes disso ele escuta-os, depois anuncia-lhes, de facto, as Escrituras acerca da morte e da ressurreição, encontram-se no pão, na partilha do pão, em Emaús, e eles regressam a Jerusalém. É esse regresso a Jerusalém que é o caminho dos peregrinos de esperança. O caminho da esperança. O caminho da esperança, os peregrinos da esperança. Para quem está doente e suas famílias, exatamente. E nós queremos trazer este texto para aqui, também para dar uma luz, uma perspectiva diferente. E isto funciona mesmo para crentes e para não crentes. Não é? Portanto, isto pode ser uma sugestão de leitura, de aprofundamento, no âmbito da pastoral da saúde, não apenas das instituições hospitaleiras, em primeiro lugar é para elas, mas aberta a toda a Igreja. Um documento que, por certo, ajuda nesse cuidado e nessa proximidade. E a palavra esperança, acredito que, aliás, temos-lo confirmado em cada semana, que a partir da liturgia de domingo é possível olhar os textos a partir desse tópico da esperança. E essa é a proposta que fazemos aqui em cada semana, contando com a análise que o Padre João Lourenço faz aos textos da liturgia, para a partir daí
nos falar de esperança. Neste quinto domingo da Quaresma, eu elegi como tema fundamental, em ordem, a uma revitalização da esperança cristã presente nas nossas vidas, aquilo que eu chamo a novidade do reino. Dentre os muitos temas que Jesus escolheu e privilegiou nas propostas da sua mensagem, esta é certamente uma das mais consistentes, eu diria uma das mais contínuas. Mesmo que não fale de novidade, Jesus Cristo apresenta esta novidade com muito afinco face àquilo que era a cristalização, a estagnação decorrente do judaísmo da época. E dentre essas novidades há algo que nós encontramos. Lucas é muito consistente nisto, mas todos os evangelhos e também os textos das primeiras comunidades cristãs, que é a novidade do perdão e do acolhimento. Jesus é aquele que dispensa, que acolhe e, no acolher, transmite, concede este perdão que é um dom de Deus para recomeçar. Ora, o dom do perdão e do acolhimento são dois elementos fundamentais da esperança cristã. A esperança cristã renasce, recomeça, retoma o seu ritmo nas nossas vidas quando beneficiamos, quando sentimos este perdão que nos vem de Deus, mas também no sentir-se acolhido. O perdão nunca é uma coisa que vem e que passa por nós, é alguma coisa que deve ficar, que deve refazer a nossa identidade, que deve reconstruir a nossa experiência de vida e que deve criar uma dinâmica de aproximação. Sentir-se acolhido por Deus é também disponibilizar-se para acolher os outros. E isso é importante para dar forma, para dar consistência, para dar vida à esperança que nos anima e que perdura na nossa experiência temporal. Perdão e acolhimento, dois temas que o Padre João Lourenço escolhe precisamente no texto do Evangelho que vai ser lido nas missas deste domingo e que vamos escutar também de seguida. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Frei Hermínio, o seu comentário a este texto, também a partir do que o Padre João Lourenço adiantou, não é, de comentário em torno do tópico da esperança. Estas duas palavras que o Padre João evidenciou, perdão e acolhimento, estão aqui no Evangelho. Naturalmente, eu queria sobretudo sublinhar isto.
Nós não sabemos muito bem o que Jesus terá escrito no chão, não é? Mas escreveu certamente no coração e na vida desta mulher a palavra esperança. Acho que faz muito sentido nós olharmos para este texto como um texto muito de esperança, porque abriu uma perspectiva nova na vida desta mulher. Aliás, ao escutarmos todos os textos da liturgia deste domingo, todos, desde a primeira leitura, o Salmo, o texto de São Paulo, é tudo Deus como aquele que abre perspectivas novas de vida, caminhos novos, que nos desafia a andar para a frente, como diz também São Paulo, e de facto esta mulher andou para a frente, avançou, ao contrário daquilo que queriam estes escribas e fariseus, não é? Provavelmente a palavra de Jesus é se calhar muita paciência para lidar com um determinado tipo de legalismos ao jeito de escribas e fariseus. Terá escrito isso mesmo no chão, paciência. Paciência! E se calhar muito devagarinho para trabalhar de facto esta capacidade também de que temos às vezes de lidar com coisas de apontar o dedo, de julgar os outros, não é? E Jesus, de condenar os outros. E Jesus faz tudo menos isso. E de facto é este escrever. Eu gostava muito de evidenciar isto. Ele escreve certamente no coração, na vida desta mulher, com as letras todas bem evidenciadas, esperança. Porque sempre com esse mandato, vai e não tornes a pecar. Exatamente. Ou seja, alguma mudança, não é? Logicamente. Portanto, mas nós sabemos também outra coisa, é que muitos dos pecados, as falhas, os erros, os pecados vão se repetindo na nossa vida. E nós acreditamos num Deus, num ressuscitado, num dinamismo de graça em nós, que Ele mesmo nos pede para perdoar, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, sempre, ainda que possamos repetir os mesmos erros, os mesmos pecados, Ele está constantemente a dizer-nos, vai, não voltes a pecar, ainda que pequemos. Há essa certeza do perdão. Exatamente. É isto que acontece na vida desta mulher, é aquilo que nos acontece. Frei Hermínio Araújo, agradeço ter estado aqui a comentar o texto do Evangelho, a liturgia que nos é apresentada e, sobretudo, a partilhar connosco essa experiência de pastoral na Clínica Psiquiátrica de São José, onde acompanha os cuidadores, os doentes, nesse ambiente da saúde mental. Muito obrigado. Felicidades por esse trabalho também. Obrigado, eu também. Muito obrigado. E acompanhe no portal da Agência Eclésia a informação que atualizamos a cada momento, assim como os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.